Glória a Deus. Você pode se assentar, meu irmão. A graça e a paz. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Estamos chegando ao final. Ainda bem, né? Se não tivesse esse ar, eu ia ficar pensando, turma, não gostou. Não vi a hora que a termine logo, né? Ter um azinho significa que há uma salvação ainda, né? Quero agradecer aqui a todos os irmãos, em primeiro lugar, que se empenharam para fazer o congresso, que organizaram. Eu quero dizer que eu não fiz nada aqui não, viu, gente? Deixa eles trabalhar aí, e só vim aqui frequentar, né? Agora no final que vou dar uma palavrinha aqui, mas quero agradecer a todos que participaram, que organizaram, os irmãos que deram também as palavras aqui, os estudos, tenho certeza que deram o melhor que tinham, né? Se prepararam o melhor possível, e tenho certeza que foi bênção na vida de vocês. Quero agradecer também a todos que estão aqui, né? Não é fácil, né? Juntar um grupo desse aqui, como diz o pastor, um mar de gente que nem vocês aqui, num sábado que o pessoal está trabalhando, correndo por aí. Isso é uma bênção muito grande de Deus. Pouquíssimos, irmãos, a gente anda bastante no Brasil, a gente sabe que pouquíssimos ministérios conseguem uma proeza dessa, de juntar no sábado, né? Não é feriado, não é nada, tanta gente para estar aqui, e gente que vem de outros lugares. Nós temos os irmãos que vieram de Peruíbe, Bertioga, né? São lugares mais longe. Temos aqui um casal de Vitória que eu vi aí, não sei se está aí ainda, né? O pessoal de Vitória, está aí o pessoal de Vitória? Não, está por aí, eu já não enxergo, tenho que pôr óculos, né? Está lá atrás, amém. Glória a Deus, né? Então isso é bênção de Deus, e irmãos que se dispuseram para estar aqui, participando, investiram recursos financeiros, porque se gasta, né? Não só a inscrição, mas um almoço, a condução. Então eu vejo que tudo isso é bênção de Deus, e quero louvar o Senhor pela vida de vocês aí, que tenha sido um tempo precioso, um tempo que Deus tenha falado muito ao seu coração. Você tenha afiado o seu machado e saia daqui cortando, né? Para valer, em nome do Senhor Jesus. Bom, irmãos, a última palestra é a minha, já me sapecaram tudo que é jeito aqui, né? Cada um pegou um pedaço da minha mensagem, mas amém, né? Eu passei a semana toda pensando em pregar outra coisa, passei o dia escrevendo, ontem preparando, e pela madrugada, quando eu levantei, Deus mudou a mensagem, falou, não, fala sobre isso, né? E então eu mudei a mensagem hoje pela manhã, e mesmo assim eu mudando, o pessoal mandou ver, justamente porque eu mudei, mandou ver em cima, né? Talvez se eu pregasse aquela que eu preparei, seria diferente, mas foi a palavra que se inclinou ao coração, debaixo de oração, e eu acredito nisso, uma direção de Deus, e é o que eu gostaria de falar. O tema é: o ambiente favorito do Espírito Santo gera corações quebrantados. O ambiente favorito do Espírito Santo, ele gera corações quebrantados. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia comigo, no livro de Atos, capítulo 1, verso 4 e 5. Depois nós vamos para o capítulo 2. Lá em Atos diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Repare que Jesus deu uma ordem aqui. Olha a ordem de Jesus: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pula agora para o capítulo 2. Capítulo 2 de Atos, do 1 ao 4, diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Repita comigo: estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Glória a Deus por isso, pela palavra lida. Deus abençoe.
Nós vemos aqui que esse período era o período da festa de Pentecoste. Essa é a segunda maior festa, das 3 grandes festas de Israel. Essa é a segunda, que seria mais ou menos no 50º dia depois do segundo dia da Páscoa, conhecido como Festa das Semanas, pois observava 7 semanas após a Páscoa. Era a festa das primícias, onde todas as colheitas seriam dedicadas a Deus. E o tema é um ambiente. Um ambiente. O que é um ambiente? Poderíamos escrever que o ambiente é uma atmosfera, um local preparado para devidos fins. Que fins? Qual é a finalidade do ambiente que você está preparando? Cada ambiente tem uma característica. O local, por exemplo, um aniversário, um casamento, um local de festa, então se enfeita as mesas, Se é de criança tem um tema, se é casamento é um pouquinho mais formal, põe mesas, põe cadeira, põe um colorido, Tem todo um ambiente que você reconhece que aquele ambiente festivo. Você vai no estádio de futebol também da mesma forma, Você vê a torcida, o pessoal empolgado, o churrasquinho de gata ali logo no início, os cambistas vendendo lá um pouco mais caro os ingressos, Você vê o gramado, todo um ambiente formado para aquele jogo de futebol. Se você entra no escritório, você também vê um ambiente de escritório, mesas, cadeiras, computadores, pessoal tudo arrumadinho, aqueles vidros, porta fechada, é um ambiente de trabalho. O que é um ambiente do Espírito Santo? Poderíamos começar talvez pensando num ambiente onde o Espírito de Deus não se agrada, onde Deus não está presente. Jardim do Éden era um ambiente de Deus, um ambiente onde o Senhor visitava o casal na viração do dia. Que privilégio! Creio que ninguém nessa terra teve um privilégio tão grande como Adão, como Eva, o primeiro casal, de serem visitados pelo Senhor e pelo seu Espírito na viração do dia. Era um ambiente preparado para a visitação de Deus. Mas esse ambiente um dia foi quebrado. Com a entrada do pecado, o ambiente foi quebrado e o casal foi expulso daquele ambiente, e não mais houve espaço para que Deus tivesse esse encontro com aquele casal naquele lugar. O pecado, ele suja o ambiente onde Deus se manifesta, o ambiente onde o Espírito Santo pode ter liberdade para se manifestar. Pode ser um ambiente físico, como esse aqui, que nós estamos aqui o dia todo aqui pregando, falando da palavra de Deus. Então é um ambiente com certeza favorável ao Espírito Santo. É um ambiente que com certeza desde pela manhã, as mensagens, as músicas, as palavras, parece que se torna tudo mais fácil e mais leve, porque aqui tem um ambiente que as pessoas estão querendo Deus, um ambiente que as pessoas querem aprender de Deus, o ambiente onde as pessoas são favoráveis ao Espírito Santo para que Ele regue o nosso coração, a nossa alma com o seu poder, com a sua graça. Mas pode ser também um ambiente interior da nossa alma, ou até mesmo da nossa mente, se preparando em algum lugar para receber uma visitação poderosa de Deus, da presença dEle. Em Pentecoste, todos os seguidores estavam reunidos no mesmo ambiente. Nós vemos aqui algumas coisas importantes nesse texto, que nesse texto havia unidade, todos reunidos, todos unidos e reunidos no mesmo lugar. Havia um propósito. Qual o propósito? Uma ordem, um objetivo de que recebessem o Espírito Santo. E havia também um espírito de obediência, irmãos, onde o Senhor Jesus deu uma ordem, e ordem não se discute quando vem de Deus. E aí eu questiono algumas coisas logo de cara, Como formar um ambiente do Espírito Santo se não existe unidade? Como formar um ambiente favorável ao Espírito Santo se não existe um propósito? Para que estamos aqui? E como formar um ambiente especial para o Espírito Santo se não houver obediência?
se algumas questões nós desobedecemos, se algumas questões nós não obedecemos, ou a liderança, ou o pastor, ou aqueles que estão aqui organizando, já se mostra que parece que não há um ambiente tão favorável. Graças a Deus que creio que não é essa a situação. Mas quantas vezes nas nossas igrejas nós agimos assim? Quantas vezes nas nossas células nós não agimos assim? Quantas vezes no nosso ministério nós não agimos assim? Longe da obediência. A igreja brasileira, meu irmão, passa por uma crise difícil. E muitas coisas não acontecem porque talvez nós não estamos vivendo em unidade, não temos um propósito e também não temos muitas vezes uma obediência para a liderança. Quantos pastores aí estão doentes, estão cansados, enfadados, tristes, deixando o ministério, porque vem a dificuldade de continuar, a dificuldade de ir em frente. Eu li outra vez que uma porcentagem tão grande nos Estados Unidos de pastores desistem. Mais de 50% dos pastores desistem do ministério dos primeiros 10 anos. Você sabe o que é isso? Que baixa é essa, horrível? Você formar um pastor leva tanto tempo e de repente em 10 anos ele já desistiu do ministério. Porque é difícil ser um pastor, é difícil ser um líder quando não existe obediência. E a palavra de Deus fala sobre isso. Isso eu estou focando um pouquinho mais para mostrar que aqueles homens foram muito abençoados ao estar em unidade e terem um propósito de esperar o Espírito Santo, debaixo do quê? De uma obediência, que havia uma ordem de Jesus. Havia uma ordem de Jesus. Quais são os ambientes favoritos do Espírito Santo? E eu queria então entrar rapidamente e mencionar algumas coisas, até algumas delas já foram faladas, mas eu vou repetir, né, que eu encaro como um ambiente favorito do Espírito Santo. Primeiro, o ambiente de santidade. Irmãos, hoje ninguém quer falar de santidade não. Eu sou de uma geração que esse era o tema principal pregado nos congressos, que era o tema principal pregado nas igrejas, santidade. Você falar de santidade hoje é tipo, você está fora da agenda do século 21. Santidade pode se transformar para alguns num discurso de ódio. Eu vi uma entrevista com um advogado outro dia sobre essa questão do Brasil, que você tem que medir as palavras. Eu já vi pessoas falarem para mim: pastor, eu não prefiro nem pregar, porque eu tenho que medir as minhas palavras. Com medo que eu fale alguma coisa, como disse o pastor Edmilson, hoje está na internet, vai para todo mundo, né? Mas ainda nós temos algumas proteções jurídicas, onde você no púlpito tem liberdade de expor a palavra de Deus e pregar, né? Sem ferir alguém, ou sem incomodar alguém, ou ter problema com processos ou coisas parecidas. Mas a gente vê que no Brasil tudo muda. E quando você fala sobre santidade, aquele advogado, continuando a fala dele, ele diz assim: exceto que você promova discurso de ódio. E parece que quando se fala sobre santidade, algumas pessoas ficam incomodadas, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Se você não vai ver Deus, você vai ver quem? Sem santidade você não verá Deus. Se você não vai ver Deus, você vai ver quem? Eu vou dizer, você vai ver o chifrudo. Se não vai ver Deus, você vai ver quem? Está o outro esperando com o garfo lá. Pastor, misericórdia, eu estou num congresso de líder. Meu irmão, o que eu tenho visto nesses 40 anos de evangelho, eu vou dizer que uma porcentagem de líderes e até às vezes pastores, meu irmão, não vão subir não. Eu não sou juiz, mas eu vejo que a santidade foge do conceito da igreja evangélica nos dias de hoje. A santidade, ela precede uma intimidade com o Espírito Santo. Por que a igreja do Senhor Jesus você não vê mais cura? Por que a igreja do Senhor Jesus não vê, em alguns lugares não existe mais conversão, não existe mais mudança de vida, não tem mais testemunhos?
Porque o Espírito Santo não está presente. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem convence o pecador é o Espírito Santo. Quem convence o adúltero é o Espírito Santo. Quem convence a prostituta é o Espírito Santo. Quem convence o bandido e o drogado é o Espírito Santo. Quem convence o macumbeiro é o Espírito Santo. Quem convence o ateu é o Espírito Santo. Então ele precisa ser bem-vindo no nosso meio. É como Jesus dissesse: fiquem lá até que venha o Espírito Santo. Se eu pudesse parafrasear, ele diria que ele completaria dizendo: olha, enquanto o Espírito Santo não vier, não tem acordo, nem saiam de lá. Nem saiam de lá para pregar, porque eles receberam a comissão do Senhor: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Já a ordem já havia recebido, porém, se fiquem lá até que venha o Espírito Santo, não saiam de lá. Porque sem a presença do Espírito Santo vocês não vão ser nada. Vocês vão ser engolidos lá fora. Então nós precisamos dessa presença. Nós precisamos desse ambiente que nos fortaleça. E a santidade, irmãos, nos aproxima desse querido Espírito Santo. Eu cito muito o testemunho de Moisés. Quando você lê em Êxodo 3, verso 4, vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E o Senhor disse: não te chegues para cá, tira os sapatos, ou algumas traduções aparece sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa. O chamado de Moisés se deu debaixo de santidade. Deus foi, não é todo mundo que Deus trata assim. Quem era Moisés? Pensa quem era Moisés. Era filho de um israelita, mas qual era a cultura? Qual era a bagagem de Moisés? Era idolatria. Era politeísta. Ele tinha ascensão ao trono. Um homem para ter ascensão ao trono como faraó, ele tinha que praticar a mesma escola dos faraós. Então ele tinha que entrar para adorar os deuses que o Egito tem, que são muitos. Tinha que fazer as feitiçarias dele, acender vela, acender aqueles negócios todo, clamar para aqueles demônios todo. Ele teve a prática e a vivência do Egito, meu irmão. Ele não sabia quem era Deus, ele não conhecia quem era Deus. Ele não tinha intimidade, esclarecimento quem era o Deus, ainda mais por ser um Deus invisível, o qual o Egito não acreditava de jeito nenhum, porque tinha que ter uma imagem de aquele Deus. E o Senhor já chegou intimando ele: ó, tira as sandálias, tira o teu sapato, porque o lugar que você está é santo. É santo. O nosso Deus, Ele é santo, meu irmão, e Ele almeja que você também busque a santidade. Ter um coração puro, desprovido da malícia, faz parte da santidade. No livro de Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para frente. Repita comigo: os teus olhos olhem para frente. Deus está na frente, Deus não está lá atrás, meu irmão. Olhe para frente, diga ao povo que marche. O teu caminho e a tua missão está ali na frente. Marche para frente, porque Deus está ali. Os teus olhos olhem para frente, as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. É santidade, meu irmão, que Deus espera de nós. A busca em dias que parece ser um tema tão desgastado, tão distante, que ficou no século 20. Ele tem que ser o tema do século 21, porque
seja no século 22, seja no século 23, a hora que o Senhor voltar, a hora que verem a grande visão do Senhor voltando para julgar as nações, você vai ver os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A principal mensagem dos céus é santidade. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Você pretende aplaudir a Deus, irmãos, não a mim, a Deus? Então todo mundo junto. E é para valer, é para o Senhor, porque Ele merece a honra e a glória. Aleluia. O perigo de viver a religiosidade. O perigo de viver a religiosidade, irmãos. Isso afasta, isso acaba, isso rouba o ambiente do Espírito Santo. Todos nós crescemos muito ouvindo essa palavra, é um religioso, não é verdade? Eu me lembro que muitos anos atrás, até dei risada, acho que eu fui comer em algum lugar e alguém, eu acho que me conhecia, e falou, aquele senhor, não era senhor sou hoje, né? Aquele homem ali, ele é um religioso, né? Eu achei tão engraçado, né? Ele não era brasileiro, né? Eu acho que era um argentino. E ele é um religioso. O perigo de viver a religiosidade. E aí você vê alguns homens, pastor Edmilson já citou os filhos de Eli, que eram sacerdotes, viveram também a religiosidade, e o Senhor os matou pelo que eles estavam fazendo com o ministério. Os filhos de Arão também eram sacerdotes, e também viviam a religiosidade, e o Senhor os matou também. Acho que Deus vai ter que matar mais alguns aí por aí, né? Uzá era um dos braços direitos de Davi. Ele meteu a mão na arca, a arca consagrada ao Senhor. Uzá significa força, e parece que ele não teve força suficiente para segurar a arca, né? Que ao pôr a mão na arca, ele foi eletrocutado talvez, caiu duro ali, né? Daí tem infartado, alguma coisa aconteceu, porque não se punha ou não se colocava a mão na arca. Ninguém podia tocar na arca. Mas esse é o perigo da religiosidade. Jesus condena os religiosos na época de Jesus, que o Senhor chamou os de fariseu, sepulcro caiado e etc. João Batista também xinga eles também, né? Porque eram religiosos. E o grande problema, irmãos, quando nós deixamos a essência de lado, nos tornamos apenas religiosos. E a igreja, ela às vezes nos fascina a ser religiosos. O esquema da igreja, o esquema eclesiástico, o esquema de quatro paredes, nos leva muito fácil à religião. E nós estamos vivendo isso no Brasil, no mundo. Tantas igrejas engessadas, tantas coisas engessadas e tanto mau testemunho que a gente vê. Recentemente aí tem 2 testemunhos muito negativos, né? De um líder nacional que já teve e continuava pregando em tudo que é igreja, em congresso, aí recentemente, né? Estourou a bomba, pregou num grande congresso de pastores em Mato Grosso, no outro dia estourou a bomba, né? O cara tendo relação com uma mulher casada, no púlpito, engravidou ela. Que situação difícil, né, irmãos? Uma pessoa tão conhecida no Brasil, que tristeza. Que tristeza. Talvez também é vítima da religiosidade. Já talvez fizesse tempo que o Espírito Santo não tinha mais um ambiente no coração dele. Estava talvez tomado pela religiosidade e não vivendo mais uma vida em santidade. Temos um líder também recentemente, está saindo na mídia direto agora, líder internacional de uma grande igreja no mundo conhecida, que muitos de vocês querem imitar, né? Fazendo nas suas igrejas parecida com essa igreja internacional. E esse homem também foi acusado e pego com 2 prostitutas em Nova York. É muito triste isso, muito triste. Talvez foi um homem de Deus, mas em algum momento ele começou a viver a religiosidade da igreja, ou ele começou a viver o que as pessoas queriam que ele vivesse. E de repente, irmãos, todos nós somos homens, somos seres humanos, os erros estão aí. A única coisa que pode nos afastar do erro, que pode nos afastar do pecado, é a presença de Deus no nosso coração. É a presença do Espírito Santo. A hora que você sair de perto dela, você vai cair.
Você líder, você pastor está me ouvindo. A hora que você sair de perto dela, você vai cair. Porque o que nos afasta do pecado é a presença do Espírito Santo, nos quebrantando, acabando conosco por dentro, nos fazendo ver o pecado, fazendo enxergar o pecado e o seu perigo. O diabo não é brincadeira, aquele chifrudo com o tridente na mão e o rabinho para lá e para cá, gente. Não é brincadeira. Ele age ferozmente, ele conhece profundamente o ser humano. Tem uma matéria que é antropologia, que é o estudo do homem, né? Do ser humano. Eu digo que Satanás é o maior antropólogo que existe no planeta. Ele sabe tudo sobre o homem. Ele sabe tudo sobre o ser humano. Ele sabe o que você gosta. Ele sabe como te derrubar. Ele sabe como te pôr na loma. Ele sabe como acabar com você. Ele sabe como destruir você e a sua família e o seu ministério. O que impede é a graça. O que impede é a presença de Deus. O que impede é o Espírito de Deus que está dentro de você. Isto faz diferença. Aleluia. A religiosidade, irmãos, tem roubado o ambiente do Espírito Santo. A contaminação no meio do povo é grande. Você se lembra quando o povo entrou na terra prometida? Qual era a maior preocupação de Deus? A maior preocupação de Deus era a contaminação. Por isso que o Senhor mandou exterminar todos aqueles povos. O Senhor diz, entra e mata. E alguns aqui humanistas dizem, mas Deus era um Deus de sangue, né? Ele diz, entra e mata, acaba com tudo. Para não ter contaminação. Porque o povo tinha uma cartilha, o povo tinha uma agenda, o povo tinha uma história seguida. E o povo seria contaminado pelos moradores da terra se o deixasse ficar. Mas Josué, numa das suas pequenas fraquezas, acabou sendo enganado e deixou o povo ficar. E a contaminação veio. Eu, há muitos anos atrás, por ser um pouco mais velho do que vocês, ou alguns de vocês, eu escutava essa expressão: o mundo está querendo entrar dentro da igreja. Escutei muitos pregadores pregar, muitas mensagens. O mundo está querendo entrar dentro da igreja. E eu digo hoje para vocês que o mundo só não está, ele não quer entrar. Ele já está dentro da igreja. Ele já está na igreja, e hoje a igreja, mais do que isso, a igreja foi convencida pelo mundo, e ela quer imitar o mundo. O mundo já está aqui dentro. E agora nós somos convencidos pelo mundo a imitar o mundo. E a gente faz o quê? Tanta coisa, poderia citar aí. Já ouviu falar em barzinho gospel? Outro dia um fariseu me ligou e disse assim, você sabe onde eu estou? Eu falei, não. Estou em Santa Catarina. É, legal. Deus te abençoe. É, estou aqui num barzinho. Só que eu estou tomando cerveja também. Só que a cerveja é sem álcool, porque eu estou num barzinho gospel. Vontade de xingar, né? Fui falando pouquinho em pouquinho, né? Para ver qual era a minha ração. Mas sabe o que isso mostra? Que o coração dele estava naquilo. Tanto faz, com álcool ou sem álcool. No fundo ele queria estar no barzinho mesmo bebendo. Porque nós estamos contaminados, irmãos. A malícia, sexualidade. Outro dia saiu estampado numa revista, nessa área online também, aí desses noticiários online que tem. Pastora Sex. Pastora Sex. Quem que não viu essa notícia, né? Até eu cliquei para ver o que era, né? Ah, e não, também. Muita tentação, né? Quero ver isso direito. Pastora Sex. Aí estava lá, a pastora mais sexy do Brasil. A Bertinha, a camisa dela aqui aparecendo um pedacinho do peito, um de cada lado, né? Maçãzinha, como se fala, né? Minha esposa está ali. Mas eu mostrei para ela. Falei que ia falar isso. Pastora mais sexy. Quantas seguidoras será que já não tem essa pastora no Brasil, né? Quantas irmãs será que não querem também imitar essa pastora? Aí você tem que falar misericórdia. Não é verdade, irmãos? Como é que você sobe no púlpito?
Aqui é um lugar, irmãos, não é de apresentação. Aqui é um lugar que quem sobe aqui, vem aqui para ser usado por Deus. Vem ser um instrumento de Deus. Como é que você sobe aqui? De que maneira? Tem sexualidade? Vou dizer uma coisa, você pode estar sendo fulminada por Deus. Porque se você pegar um lugar sério, um lugar que se busca a Deus, o Senhor está vendo isso. Isso se transforma numa lepra da tua vida. Quantos estão sendo contaminados pela pornografia? Deixa eu cutucar você, irmão, também. Quantos? Que na hora que não tem ninguém olhando, não está a sua esposa, não tem ninguém por perto, você não abre com facilidade nesse aparelhinho que todos nós temos aí, num site pornográfico. Esse eu já nunca abri. Nem tive curiosidade, nem quero ter como homem. Mas quantos estão dependentes disso? Quantos se trancam pelas madrugadas no escritório para viver a pornografia? Quantos não se trancam no seu banheiro para viver a pornografia? Deus está vendo, os olhos de Deus estão ali vendo, te enxergando. Como é que o Espírito Santo vai usar a tua boca? Como o Espírito Santo vai usar o teu coração? Se não houver uma mudança, se não houver um arrependimento. Que ambiente há para o Espírito Santo? Adultério. Irmãos, toda hora estoura uma bomba aí, não é verdade? Toda hora estoura uma bomba de algum pastor aí que está vivendo relacionamento duplo. É um ministério aí que tem uns pastores que vieram de lá, que eles vivem contando para mim as coisas lá. Eu não acredito muito neles não, mas são meus amigos, eu tenho que acreditar, né? Eles falam coisas que eu não consigo acreditar. É normal, lá todo pastor lá tem 2 mulheres. Eu falei, não pode ser. Não pode ser. Mas é, pastor. Mas não pode. Como é que o cara vai pregar a palavra de Deus e ter uma outra mulher? Mas tem. E de vez em quando estoura umas pipocas, você fica vendo que de repente tem mesmo. O que é isso? Religiosidade, irmãos. Contaminação. Estamos contaminados pelo mundo. Filhos fora do casamento. Quantos pastores aí toda hora, o líder aparece com um filho fora do casamento? Contaminação. Vou falar uma coisa pesada aqui, que você acha que não existe. Pedofilia. Contaminação. Você acha que não tem pedofilia? Você que é pai, você que é mãe, olha o teu filho, meu irmão. Olha o teu filho, dentro da igreja tem pedofilia sim. Deus tenha misericórdia. Você está vendo o que está acontecendo agora recentemente lá em Roma, explodindo no mundo todo da Europa, explodindo na França, Portugal, Itália. Padres aí pedófilos. Pastor, sempre soube, mas tem também líderes pedófilos. Você tem que ficar de olho nisso. Não dá moleza, você não conhece o coração não. Paixão pelo mundo. Riquezas em excesso. Esse dia eu fiquei sabendo aí, me contaram aí de alguns pastores da nossa região, aqui no Brasil, que tem uma mina de ouro em Johannesburgo. Falei, como? Você acha que eu sou criança mesmo? Uma mina de ouro, uma mina de ouro. Como é que um pastor consegue comprar uma mina de ouro, meu irmão? Pelo amor de Deus. Isso é contaminação do mundo. Como o Espírito Santo vai agir? Como é que ele vai falar? Como é que ele vai ter ambiente se nós estamos totalmente contaminados com o mundo, acreditando mais no mundo do que nas coisas de Deus, acreditando mais na riqueza do mundo, nos prazeres do mundo, do que na essência da presença gloriosa de Deus? Meu irmão, não podemos nos contaminar. A nossa visão é única, é Deus, é Rei, é Jesus, é o Senhor na nossa vida. Não tem outro caminho. A igreja está imitando o mundo. São tantas coisas. Já ouviu falar de baladinha gospel? Baladinha, mas por que baladinha gospel? Ah, pastor, porque os jovens querem tudo para lá. Então a gente tem que fazer aqui na igreja para... É um mundo, irmãos, dentro da igreja. A gente tem que ficar aqui numa discoteca, toda preta, tudo escuro, cheio de luz, soltar esses gases que esses irmãos soltam aí. Não sei se isso tem no céu não, irmão. Vocês estão soltando esses gases de vez em quando aí atrás aí. Não sei que tipo de gás aí é assim. A nuvem, né? Eles, não é a nuvem, pastor. Não vê, você não lê na Bíblia que tem a nuvem? Não sei, isso não parece muito com nuvem não. Eu quero ver um anjo aqui. Quando não vê um anjo aqui, não me convence muito não. Sabe por quê, irmãos?
É lógico, eu não sou contra você ter uma igreja bonita, maravilhosa, bela. Puxa, como isso é bom receber as pessoas num lugar gostoso, confortável, com ar-condicionado, senta bem, tem uma aguinha fresca. Isso é privilégio que Deus nos dá, meu irmão. Mas isso não converte ninguém. Isso não muda a vida de ninguém. Pecador não deixa a droga, não deixa o sexo, não muda de vida. Se o Espírito Santo não tiver no nosso meio, é Ele que vai fazer a obra. É Ele que vai transformar. Não é a igreja no modelo do mundo que vai mudar vidas. Vou dizer mais uma coisa: isso vai atrair porcaria para dentro da igreja. É porcaria que vai trazer, porque o pecador, quando ele entra pronto para se converter. Quando ele recebe a palavra, ele diz: eu preciso mudar de vida, Deus tem misericórdia de mim. Agora algumas porcarias ficam flutuando por aí, meu irmão. Está cheio de porcaria flutuando. E eles gostam desses lugares. Porque o coração deles é o mundo, o coração deles é o pecado, o coração deles é o engano. A igreja está imitando o mundo, irmãos. Nós temos que criar um ambiente favorito para o Espírito Santo. Tem casamento que eu nem faço mais. E quando faço, eu falo amém para a noiva, pode se beijar, pego minha Bíblia e vou embora. Porque ficar ali eu sei que eu vou me aborrecer. Que o resto é mundanismo puro. Desculpe a franqueza. Por isso que eu já evito fazer casamento. E se tiver que fazer, for uma coisa muito séria, faço e vou embora. Tchau. Porque eu sei que o ambiente vai mudar. E esse não é o ambiente que eu quero para a minha vida. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Repare o que Tiago disse: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Mas não para aí. Ele diz: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Duplo ânimo. Duplo, repita comigo: duplo ânimo. O que tem no teu coração? É Deus e o mundo? É Deus e o mundo? É Deus e o mundo? Então converta o coração, você que tem duplo ânimo. Não há lugar para você ficar em cima do muro. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Ou você é um soldado do Senhor, pronto para lutar nas trincheiras, na batalha, ou você é do mundo. Você escutou o que o pastor falou aqui hoje. 4.000 pastores morreram na pandemia. Segundo grupo que mais morre no mundo, que mais morreu no Brasil e na América do Sul. Porque estão na linha de frente. Porque não se esconderam em casa na pandemia, não ficaram em casa. Foram para cima. Porque sempre tinha alguém precisando de oração. Porque sempre tinha uma live para fazer. Porque sempre tinha alguém precisando urgentemente conversar. E essa grande maioria não teve medo, irmãos. Foram para frente, para cima. Chegai-vos a Deus. Limpai as mãos. Purifique os corações. Salmo 24:3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Uma pergunta. Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Diz que este receberá a bênção do Senhor. Olha, meu irmão, eu acredito em provas. Deus permite provas. Mas quando a pessoa não tem a bênção de Deus, você olha para esse texto. Quando ele não consegue receber a bênção de Deus, é porque ele não é limpo de mãos e talvez não seja limpo de coração. O coração dele é duplo. Tem que fazer morrer um lado do coração. Só um pode viver, é Deus. E suas mãos têm que ser limpas, têm que ser lavadas pelo sangue do Cordeiro, para que você possa receber a bênção de Deus. O ambiente onde o Espírito Santo frequenta, existe quebrantamento. Onde o Espírito Santo está, a gente chora, a gente se quebranta. A gente é moído, não é verdade? A gente se sente um pecador, se sente um lixo. A gente fica com vergonha dos nossos pensamentos. A gente fica com vergonha das nossas palavras. Quem já não falou alguma coisa e depois se envergonhou? Disse: meu Deus, eu não devia ter falado isso. Quem? Quantos de nós? Porque na hora talvez o Espírito Santo toca, não é verdade? Quem é um motorista que de repente no meio daquela buzinada, né, não abriu o vidro e colocou o dedinho para fora?
Espero que nenhum, mas sempre tem algum, né? Não é verdade? E tem aqueles que tentam também. Estava parado um sinaleiro um dia, o cara começou a buzinar. Eu falei, meu Deus, quer passar? Passa. Eu pus a mão para fora, não pus o dedinho. Dei a seta para ele passar. Passa. Não passou. E continuava. Bom. Aí eu abri o vidro e passa. Não passava. E bom. Aí eu falei, mas o que esse animal quer? Aí eu já apelei. O que esse animal, esse filisteu ensaboado está querendo me tentar agora? Me ajuda, Deus, que o velho homem está bravo aqui. Aí quando abriu, eu saí, olhei para trás, tem aquele grito. Aí, pastor, tá firme mesmo, hein? Não pecou, hein? Maldito. Que tentação do inferno, meu irmão. Olha, ele não sabe como eu estava no carro, louco para pegar ele. E eu estava do lado a voz do capeta. Desce e pega. E o outro Espírito Santo, tu é um pastor, se concentra. Que luta, irmão. E era um filho de Deus. Não sei se era filho para fazer tudo aquilo. Esse camarada, quando chegar no céu aí, não sei se ele está aí hoje, mas vai ser penalizado lá. Tentar o pastor ao extremo. O Espírito Santo gosta de ambiente de adoração. E não é, irmãos, ambiente só de a gente levantar a mão aqui que tão gostoso e tão bonito. É coração, é a adoração do coração. Jesus disse em João 4:23, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Olha, o Pai está o quê? À procura de verdadeiros adoradores. Meu irmão, isso é sério. Isso é muito sério. Porque se Deus, que é Deus, que sabe todas as coisas, está procurando verdadeiros adoradores, é porque não está fácil achar verdadeiros adoradores. E aí cabe consultar o nosso coração e, Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador, eu quero que o Senhor me encontre. Eu não quero ficar escondido do Senhor, e também preciso que minha vida esteja pura diante do Senhor, vivendo em santidade. Para que o Senhor olhe para mim e diz, ali tem um adorador, naquela igreja lá tem 1000 adoradores, que coisa maravilhosa. Porque o homem às vezes fala, tinha 1000 adoradores, 5.000 adorando, mas saíram dali falando palavrão, bebendo, xingando, maltratando a mulher, adulterando, como muitas vezes aí esses cantores gospel, alguns, não todos, claro, mas alguns deles fazem show, falam um monte de coisa bonita, é tudo uma cambada de sem vergonha, desculpa a expressão. Estava num show que teve aqui na região e eu vi os meninos para lutar, para trazer aquele cantor famoso. Foi difícil para eles, e faltou dinheiro. E o cantor então famoso disse, se não der o último centavo, eu não subo para cantar. E já tinha 3.000, 4.000 pessoas, 3.000 pessoas, mas eles não tinham dinheiro ainda, faltou. No final teve que fazer um cheque lá, tal, deram para o homem para ele subir para cantar. E eu sabia de tudo aquilo ali, que estava escutando, era gente da igreja que estava me passando. E aí, num determinado momento, aquele sem vergonha, que anda cantando pelas igrejas do Brasil, e alguns de vocês vivem no show deles aí, dando dinheiro para eles, falou, eu não, né? Eu também não. Aí disse, irmãos, eu vim aqui nessa noite para servir os irmãos. Quando ele falou, estou a serviço de Deus, mas estou aqui primeiramente para servir os irmãos. Falei, gente, aquela hora o capeta chegou perto de mim, sobe lá e arranca ele daquele púlpito lá. Eu escuto essas vozes, irmãos, não sei se é normal isso. Sobe lá, como você faz, e arranca ele lá de cima. E aí eu fui e dei 3 passos. Quando eu dei 3 passos, o Espírito Santo falou, fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. O escândalo vai ser maior se arrancar ele pela orelha lá. Mas deu vontade, irmãos, que deu nojo. Eu vejo nos filmes os americanos, que é coisinha acontece, eles vão e vomitam, né? Esse cara, estômago fraco, né? Mas aquele dia deu vontade de vomitar. Quando eu escutei ele falando aquilo. Num púlpito, uma falsidade tremenda, irmãos. Esse é o evangelho que muitas vezes nós estamos aí. Não podemos acreditar do que está acontecendo, mas Deus está procurando verdadeiros adoradores.
E às vezes aquele que está no palco, né? Graças a Deus aqui não, mas por aí no Brasil afora, sendo um artista gospel ou cantando e levando multidões a cantar músicas bonitas e arrebatando aí milhares de curtidas aí, ou milhões de curtidas nas redes sociais, não é um verdadeiro adorador. E você, como verdadeiro adorador, está ajudando a promover aquele que está longe dos caminhos do Senhor. O Espírito Santo, ele gosta do ambiente de quebrantamento. Isso eu vou pular, porque já foi falado muito, apenas citar o texto de Ezequiel 36, 26, que diz: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Foi o que o pastor Edmilson falou aqui. Isso é quebrantamento. É tirar o coração duro, coração de carne. Você, meu irmão, que está aqui, que não consegue perdoar, se tem alguém aqui nesta tarde que não consegue perdoar, Deus quer mudar o teu coração. O Espírito Santo, para poder derramar graça sobre você, precisa que seu coração seja de carne, e para isso você precisa perdoar. Seja mulher, seja marido, seja filhos, seja vizinho, seja alguém que te deu golpe, que te machucou, que te traiu, seja um pastor, seja líder, seja quem for. Você precisa perdoar para ter um coração de carne e para ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Salmo 51, sacrifícios agradáveis ao Senhor são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Que coisa maravilhosa, não nos despreza um coração quebrantado. Por isso que é ambiente do Espírito Santo, um coração quebrantado. Perto está o Senhor do que tem coração quebrantado e salvos de espírito contrito. Quer chegar perto de Deus, meu irmão? Tem um coração quebrantado. Só quebrante teu coração, deixa o Espírito Santo quebrantar. Deus está perto de você, por ter esse coração quebrantado. O Espírito Santo gosta do ambiente de fé. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. A nossa vida é por fé, meu irmão. E tudo que nós fazemos é pela fé. Nós damos glória pela fé. Quando você muitas vezes está lá quebrado, cheio de problemas, cheio de dívida, e consegue dar glória, aquele glória é pela fé. Você consegue dar um abraço em alguém tão triste por dentro, mas dar um abraço é pela fé. Quando você fala de Jesus para alguém, sendo que você muitas vezes está cheio de dificuldade, cheio de problemas, você anuncia Jesus como salvação, ou faz a obra dele, ou visita alguém, ou vai orar por alguém no hospital, ou vai dar um estudo, não importa, você o faz pela fé. Quantas vezes a gente sobe nesse púlpito aqui também quebrado, dizendo: Deus, sou hoje tua graça. E aquele dia é o melhor dia, quando a gente fala só pela graça, né? Dá a impressão que estamos falando a pior coisa, só a tua graça. Não é aí que o negócio funciona mesmo, porque aí você se mostra totalmente dependente de Deus. É isso que Deus espera de nós, sejamos dependentes deles a todo momento. O Espírito Santo, último ponto, pessoal do louvor, o Gabriel puder estar aqui. O Espírito Santo gosta do ambiente onde ele é desejado. O Espírito Santo gosta do ambiente onde ele é desejado. Ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo. Onde nós queremos o Espírito Santo, onde nós queremos ter aquele encontro poderoso com o Senhor. A preparação para criar um ambiente santo, irmãos, tem que ter uma preparação. Até nas nossas reuniões. Antigamente tinha um termo que poucos conhecem, porque era um termo antigo, quando você estudava algumas matérias de teologia. E entre as matérias que você estudava, tinha um termo sobre culto, ou abertura de culto, ou até mesmo direção de culto, programa de culto, que se chamava prelúdio e pós-lúdio. Alguém já ouviu aqui? Tem bastante gente, né? Prelúdio. Você fala hoje, que cara que faz o que tu falou? É língua estranha. Prelúdio e pós-lúdio. E o prelúdio, irmãos, então era aquele momento que as pessoas chegavam na igreja, e já alguém no órgão, geralmente era no órgão, não era teclado, era órgão, né? Com aquela música, preparando você para um quebrantamento, preparando você para uma devoção, preparando você para iniciar o culto. E então é o momento que as pessoas chegavam na igreja, ou na missa, ou seja onde for, sentavam, pegavam a sua Bíblia, ou então se ajoelhavam e estavam se preparando. Você vê muitas pessoas chegar no culto e eles já se ajoelham.
Aquilo é um prelúdio. Eles estão se preparando para um ambiente. Só que eu vou dizer uma coisa triste aqui. E aí se aplica às nossas igrejas. Não estou falando da igreja do vizinho, não. Estou falando da Peniel. Às vezes eu tenho ido em igreja, irmãos, que é uma verdadeira bagunça antes do culto. É uma correria, gente gritando, gente contando piada, gargalhada. Pastor não chegou ainda, chega 15 minutos depois, meia hora depois. Começa o culto atrasado, para esperar mais irmãos chegarem. Não vamos atrasar um pouquinho, porque os irmãos não chegaram. Deixa eu perguntar para você, você vai num jogo de futebol? O juiz fala assim, não, vamos esperar um jogo, esperar um pouquinho mais, que a torcida não chegou ainda. Você vê isso acontecer? Você vê num avião, tem um voo marcado, você chega atrasado, não, está todo mundo esperando. Quando não chegar, não voa. Fala com meu filho aí, que ele me aprontou uma vez lá, fora do país. Foi tomar café, ele e a sogra, a mãezinha da Laura, a sogra dele. Perdemos o voo, bem longe de casa. Foram embora, ele chegou, o avião lá, mas tá lá. Mulher, não, acabou, já era, não entra mais. Uma italiana grossa que só. E aí, perdemos. Chegou atrasado, tem horário. Será que Deus, quando Ele quer manifestar a sua glória, aí Ele está na igreja, vê aquela bagunça toda, não começa o culto? Porque os irmãos não chegaram, porque os irmãos também não estão interessados de ter um encontro com Deus na hora certa. Desculpe. Não se atrasa para trabalhar. Se atrasa 2, 3 vezes eu trabalho para tu ver se não vai para a rua. Não se atrasa para um compromisso importante. Mas para um compromisso com Deus se atrasa na sua igreja. Chega 20 minutos depois, meia hora depois. E o pastor, que é sem fé, fica lá esperando. Porque se ele estivesse fazendo um culto para Deus, ele ia começar no horário. E diz assim, ó, não chegaram, mas Deus está aqui. E Deus não está falando para o Espírito Santo e Jesus tudo conversando e dizendo. Aleluia. Senhor, que seja para edificação. E o Senhor não está dizendo, não, vamos aguardar um pouquinho a nossa ação. Espírito Santo, segura aí, freia aí um pouquinho, porque o meu povo não chegou ainda, mas eles vão chegar. Geralmente daqui a 15, 20 minutos eles estão chegando aí. E aí, quando ele chegar, a gente pode atuar no meio. Será que Deus está falando isso, meu irmão? O que nós estamos pensando do culto ao Senhor? O que nós estamos pensando da igreja? O nome disso se chama religiosidade. Você quer um ambiente para o Espírito Santo? Prepare o ambiente. Prepare com os teus joelhos. Prepare com o ambiente na igreja. Feche as luzes quando você entra. Põe uma música de fundo. Criança correr, fala, pai, segura a criança. Mãe, segura a criança. Está dando risada? Vai lá fora na rua. Conversa na rua. Prepara um ambiente. Porque o que nós esperamos nas próximas 2 horas é que Deus venha nesse lugar. O que nós esperamos nas próximas 2 horas, 1h30, é que o Espírito Santo tenha um ambiente para convencer pecadores. Faça uma grande obra. Pessoas sejam curadas, sejam salvas neste lugar. Pecadores se arrependam. E nós dependemos dEle. Queremos Ele no nosso meio. Aleluia! Na hora de começar o culto a gente vê tudo isso, irmãos. Às vezes alguém afinando o som, na verdade, aquele barulhinho chato. Bim, 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 bim. Aí a microfonia. Som, testando. Coitado do Espírito Santo. Como nós estamos equivocados. Como nós estamos equivocados. Prepare o ambiente. Prepare o ambiente. Chegue mais cedo. Chegue 10, chegue 15 minutos mais cedo. Para buscar Deus. Para estar na presença do Senhor. Para dizer, Deus, meu coração é teu. Olha o que o salmista dizia no Salmo 84:1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Verso 2. A minha alma está desejosa.
A minha alma está desejosa, a minha alma desfalece pelos teus atos. Quer desfalecer? Está desmaiando, está fraca, não tem força para resistir às ondas do poder do Espírito Santo. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Por quem está clamando o teu coração e a tua carne na hora do culto? Pelo Corinthians? Pelo Santos? Pelo Palmeiras? Ou pelo São Paulo? Por quem está clamando a tua carne na hora do culto? Salmo 84, verso 4 diz: bem-aventurado, felizes os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à tua porta, na tua casa, do meu Deus, do que habitar na tenda, na casa dos ímpios. Quantos cristãos preferem muitas vezes um jogo de futebol e deixam para vir para o culto? Quantos cristãos vão para um churrasco e não vêm para o culto? Quantos cristãos preferem uma festa do que vir para o culto? Davi está dizendo: eu prefiro um dia, um instante, um período na tua casa do que 1000 em outros lugares. Meu irmão, isso é desejar o Espírito Santo. Isso é desejar a presença de Deus. O 27 de Salmos, verso 4 diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, é uma oração. Tem que ser a tua oração. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu vou buscá-la, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. Aleluia! Eu quero é Deus. Eu quero o Espírito Santo. Minha carne clama por Deus. Meu espírito clama pelo Senhor. Se lembra Jesus na casa de Lázaro, Maria e Marta? Quando a Maria dá uma carteirada em Jesus e despede para minha irmã me ajudar. Até entendo a posição de Maria, irmão, cheio de homens lá, comendo ali, iam querer almoçar. Jesus estava falando. Aquela era a última vez que Jesus estaria na casa deles. E Maria lá, Marta debruçada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. E Jesus disse: Marta, Marta. Aliás, é Marta, Marta. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirado. É o último momento. Você não sabe do futuro. Eu não vou voltar mais aqui. É as últimas horas, é o último tempo que ela tem. Deixa ela. Vai poder fazer comida outro dia. Vamos comer mais tarde, não tem problema. Vamos limpar a casa mais tarde. Aproveita agora. Tu não sabe o amanhã. Tu não sabe se vai ter uma segunda para você. Você não sabe se vai ter uma terça para você. Você não sabe se vai ter uma quarta para você. Você está lá no churrascão. Você está lá no jogo de futebol. Você está lá curtindo. Olha, a tua igreja está reunida buscando a Deus, servindo ao Senhor. Você não sabe se aquele será o último dia. Jeremias 29:3 diz: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscardes de todo o vosso coração. Você vai achar Deus quando você estiver com todo o coração na presença dele. Quando o ambiente estiver totalmente formado para a presença do Espírito Santo, você vai achar. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. O Senhor vai facilitar. Sabe, quando você não espera, de repente Deus se manifesta de uma forma tão gloriosa, tão graciosa, através de uma palavra, através de uma música, através de um testemunho, através de alguma coisa que a natureza oferece, através de uma comida, através de uma gentileza, não sei, e aquilo impacta o teu coração. Deus está presente. Deus está presente. As palavras de Spurgeon, endereçadas sobre a vida de John Knox, eram: acredito que John Knox tinha um ambiente favorito do Espírito Santo. Se todos os cristãos orassem como John Knox, o diabo e seus subordinados derreteriam como cera diante do fogo. Era o que ele pensava desse avivalista da Escócia. Um homem com Deus está sempre em maioria, dizia John Knox. Por que você está inseguro? Por que você está com medo? Você é maioria se você está com Deus.
Você é maioria. Se você está com Deus, você é maioria. Deixa que Deus haja. Deixa Deus agir. Tira a mão. Tira a mão, deixa Deus agir. Confia ou não confia? O teu Deus é vivo ou não é? Se Ele é, deixa Deus agir. O homem singular, dizia John Knox, que se comunica com Deus na oração, ele está melhor preparado para subir ao púlpito e pregar ao povo de Deus com a voz de Deus. Coisa maravilhosa, né? Que graça poder ouvir expressões como essa, como esses homens pregavam, cheio da presença de Deus. Estejam prontos para o Espírito Santo, irmão. Esteja pronto. O Espírito Santo tem uma missão na tua vida. Prepare-se. Prepara um ambiente para Ele. Nós escutamos aqui nessa manhã que é você que o Espírito Santo quer usar. É você, não é ele, não é ela, não é o pastor, é você. Tira a nomenclatura. Tira. Deixa o Espírito Santo usar. Olha a vida de Filipe, foi citado Filipe aqui hoje. Esse Filipe não é o mesmo Filipe que é discípulo de Jesus, não. É outro Filipe. Você não sabe nada sobre ele. Do nada, ele é usado por Deus. Ele é dirigido. O Espírito dá direção para ele, como nós vimos. De repente, o toma, leva para outro lugar. Nem ele sabe o que aconteceu. Quando vê, está lá em outro lugar, pregando, fazendo a obra de Deus. É você, meu irmão. É você. Esteja pronto. Prepare-se um ambiente para Ele. Ele quer usar você nesses dias. Crie um ambiente para Ele. Se disponha para Ele usar a tua vida. Se disponha. Rompa com a contaminação da tua vida. Rompa. Tenha coragem de romper. Romper com o pecado. Romper com a contaminação. Acredite que Deus quer te usar nesses dias. O pastor falou do Dr. Edward Kimball, que influenciou a vida de Moody. Uma das frases que ecoou no coração de Moody foi quando o Dr. Kimball ensinava e disse nos seus ensinos que o mundo ainda não tinha conhecido o que Deus poderia fazer com um homem que se entregasse na mão de Deus. O mundo ainda não tinha conhecido o que Deus poderia fazer com um homem que se entregasse nas mãos de Deus. E Moody se entregou nas mãos de Deus, irmãos. A história de Moody é linda. Como disse o pastor, foi o maior ganhador de almas que já existiu nesse planeta, sem usar rádio, sem usar TV. Claro, com TV, né, Billy Graham com certeza, com rádio Billy Graham foi o maior. Mas na época dele não havia rádio, não havia carro, não havia aviões. Para onde ele ia, ele ganhava multidões, pregava a palavra de Deus. Ele tinha compromisso de ganhar uma vida para Jesus por dia. E o dia que ele não se convertia, ninguém, ele estava apavorado, ele estava ansioso. Certa vez um garoto cruzou a rua com ele, estava terminando o dia, e ele não tinha convertido ninguém para Jesus, levado ninguém para Jesus. Quando ele viu aquele garoto, ele gritou. Ele era um cara grandão, fortão, de barba, com vozão poderoso. E ele gritou: garoto! Você imagina o que o garoto fez. Correu. O pior é que ele correu atrás do garoto. E o garoto correu pra caramba. E ele também correu no espírito atrás do garoto. O garoto entrou na sua casa. Ele entrou na casa do garoto. O garoto foi para baixo da cama. E ele foi embaixo da cama e disse: aceita Jesus. Não vai aceitar? Na hora. Na hora. Queriam alugar um circo. Ele fazia muitos eventos, né? E ele foi numa cidade, determinada cidade. Eu não sei se é Nova York, então não vou falar. E viram um circo e queriam aluguel. Aí o homem não quis alugar. Disse: para que eu vou alugar para um pregador? Isso é um circo. Vocês não vão poder nem pagar. Vai vir pouca gente. Eles: não, nós queremos alugar. Nós pagamos o que o senhor quer. Por tantos dias, que os eventos dele não eram um dia, só eram muitos. E tinha um detalhe, meu irmão. Ele pregava, ele tinha poucas mensagens naquela época. Ele pregava 2 ou 3 mensagens repetidas. E a imprensa, com tanta raiva dele, ia lá questionar. Na época os caras já eram fariseus, né? Já eram endemoniados.
Entrevistava as pessoas na entrada. Você vai ver Moody novamente? Vou. Mas ele já pregou, quantas vezes já viu? Já viu umas 6 vezes. Mas ele já pregou essas mensagens? Já. Mas por que você vai ver? Porque eu sei que Deus vai usar ele novamente. Que eu quero ver ele. E as pessoas iam ver. Diz que ele pregou, irmãos, foi tão usado por Deus naqueles dias, que o homem do circo fechou o circo e passou a ser um dos empresários para acompanhar o esquema dele, o trabalho dele. Para onde ele ia, aquele homem levava o circo e armava o circo para ele pregar a palavra de Deus, porque ele se entregou para Jesus também. Tudo porque ele ouviu um homem falando: o mundo ainda não conheceu o que Deus pode fazer com um homem que se entrega nas mãos de Deus. Quem era ele? Um balconista. Vendia sapato. O que você vende, irmão? Vende peixe? Vende bolsa de mulher? Vende sapato, vende tênis? Ele vendia sapato. Ele deu ouvido à voz do Espírito Santo. Ele criou um ambiente para o Espírito Santo. E Deus usou tremendamente. Quando você vai lá, acho que é Chicago, tem o colégio Moody, a faculdade Moody. Você vê aquele negócio monstruoso. Monstruoso. Meu Deus. Todo mundo explorando o nome desse homem. O homem era um verdadeiro sapato e foi tão usado por Deus, mas nunca viu isso. Com certeza ele não viu esse prédio que fizeram usando o nome dele. Mas o legado, o nome, as obras ficaram, irmãos. E tem falado pelo mundo todo. A Universidade Moody é uma das grandes universidades do mundo, muito famosa nos Estados Unidos. Um vendedor de sapato, usado grandemente por Deus. Deus quer te usar a partir dessa noite. Você quer? Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Sabe, eu sei que não cabe aqui na frente, mas o máximo que puder, que você quiser, junto comigo, orar, dizer: Deus, eu quero formar e fazer, eu quero lutar para ter um ambiente para o Espírito Santo na minha vida. Pode sair do teu lugar e vir. Eu quero preparar esse ambiente. Mesmo você, meu irmão, que está vivendo carnalidade, ou talvez até você que está vivendo uma vida um pouquinho distante, com rebeldias, com dureza de coração. Meu irmão, Deus quer te usar, não tenha medo. Você já parou para pensar quantos irmãos aposentados nós temos no ministério? Nós queremos abrir igrejas, irmãos, em todas as cidades da capital, todas as cidades não só em São Paulo, mas na capital do Brasil. Você poderia estar sendo usado para isso. Tem muitos irmãos nossos mudando para Portugal, que não tem mais emprego aqui, vão tentar a vida lá. Você sabe que a gente poderia juntar esses irmãos e abrir uma igreja lá? Um genro meu veio de lá esses dias e falou assim: sabe que se comenta em Portugal? Que Portugal fundou o Brasil, que agora o Brasil vai voltar e vai fundar Portugal. Portugal brasileiro. A igreja aqui é forte no Brasil, irmãos. Eles trouxeram o catolicismo aqui. Nós podemos ir lá e levar o evangelho para eles, a verdade para eles. Quantos lugares do mundo estão precisando de missionários? Quantos lugares do mundo estão precisando de pessoas que sejam usadas? Nós temos a irmã Marlene, não podemos deixar de falar dela, que fechou a sua empresa, pensionista, queria ir para a Índia, não era o momento. Quando recebeu o convite para o Peru, ela foi, está lá, tomando conta da igreja. Uma mulher, sozinha, lá na frente, fazendo a obra de Deus. Tinha uma com ela, foi embora, agora está sozinha. E está lá, cheio de projetos. Cheio de projetos. Projetos grandes, viu, irmão? Já mandou um projeto para mim: pastor, eu quero fazer aqui um prédio educacional, tal. Eu falei: mãe, isso vai custar muito dinheiro. Eu já andei vendo aqui, já calculei em dólar aqui, $300 mil. Falei: o que, minha irmã? Você sabe quanto é isso? Misericórdia. Não sei se eu tenho essa fé, não. Eu tenho, pastor, eu tenho fé que esses $300 mil vão chegar aqui uma hora. Falei: meu Deus, uma favela no Peru, lugar pobre demais. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida. Talvez como um líder de célula iniciando, na sua vizinhança, na sua casa. Deus quer usar. Mas começa com o ambiente. Lembre-se que Jesus diz: fique em Jerusalém. Como que ele está dizendo? Prepare um ambiente para o Espírito Santo. Prepare um ambiente em Jerusalém.
para que vocês sejam revestidos. E aí vocês podem ir, aí vocês podem fazer a obra. Prepare esse ambiente, irmãos, de quebrantamento no teu coração. Gabriel vai cantar, depois nós vamos orar aqui na frente em nome de Jesus. Eu convido toda a igreja a participar dessa oração. Vamos deixar, irmão, esse ambiente maravilhoso do Espírito Santo. Vamos deixar esse ambiente maravilhoso para que Deus nos visite poderosamente. Que saiamos daqui um pouquinho mais revestido do que quando entramos. Saímos daqui um pouquinho mais preparados, com o machado afiado, com óleo no machado, dizendo: Deus, estamos cheios do teu óleo para fazer a tua obra. Aleluia! Aleluia! Estavas desde o princípio, agindo e operando entre nós. Em homens comuns, oh, meu Deus. Profetas, reis e discípulos. Conselheiro, Consolador tu és. Vem ser nosso amigo, vem batizar, nos capacitando a pregar. Espírito Santo, vem nos encher, aviva-nos. Espírito Santo, fique à vontade, seja. Vamos declarar mais uma vez: Espírito Santo, vem nos encher. Espírito Santo, vem nos encher, aviva-nos. Espírito Santo, fique à vontade, seja bem-vindo. Vem como fogo, vem como vento, vem como chuva, ou como tu quiseres. Vem como fogo, vem como vento, vem como chuva, ou como tu quiseres. Vem como fogo, vem como vento, vem como chuva, ou como tu quiseres. Vem como fogo, vem como vento, vem como chuva, ou como tu quiseres. Oh, meu Deus! Seja bem-vindo no nosso coração. Fique à vontade. Seja bem-vindo no ambiente que fazemos pro Senhor. Seja bem-vindo na nossa alma. Seja bem-vindo nessa casa. Seja bem-vindo nesse ministério. Seja bem-vindo na nossa vida. Usa-nos, Deus. Usa-nos, Deus. Usa-nos, Deus, para a glória do teu nome. Seja bem-vindo em cada coração, em cada líder, em cada irmão, em cada irmã. Sejamos a boca do Senhor. Sejamos o testemunho do Senhor aqui na terra. Oh, meu Deus, nos usa como tu queres. Nos usa como tu queres. É a nossa oração. Sejamos cheios dessa presença gloriosa, gloriosa do Senhor na nossa vida. Doentes são curados, perdidos são salvos. Um novo tempo chegou, milagres, sinais. Doentes são curados, perdidos são salvos. Um novo tempo chegou, milagres, sinais.
Senhor os use, Senhor, com milagres, que o Senhor os use com sinais, que o Senhor os use, Senhor, com pregação da Tua palavra, que vidas sejam resgatadas do inferno, que vidas sejam resgatadas da maldição. Ó Pai, coloca palavras de vida, palavras de esperança, que o Senhor use os Teus filhos, que o Senhor os leve para onde o Senhor quiser, que cada um tenha uma missão, cada um tenha uma obra, que o Senhor direcione, ó Deus, para a glória do Teu nome. Nós abençoamos os Teus filhos nesta noite poderosamente, que saiam daqui acobertados, Pai, pela Tua unção, pela Tua graça, pela Tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia. São curados, perdidos são salvos. Um novo tempo chegou. Um novo tempo chegou. Glória a Deus. Amém, queridos. Pastor Marcos vai fazer o encerramento. Está encerrado. Como é que é o negócio aqui? Quero agradecer aos irmãos novamente, irmãos. Obrigado por terem ficado até esse horário, né? Passou um pouco do nosso horário previsto, mas eu acredito que Deus valeu a pena. Deus encheu o teu coração. Você está saindo daqui revestido, né? Alimentado, fortalecido. Foi um tempo muito, muito precioso estar com vocês aqui. Voou, né? Chegamos aqui 9 horas da manhã. O negócio correu demais aqui. E Deus abençoe, que você possa em paz para os seus lares, acobertado pelo Senhor, seja uma bênção na obra de Deus. Trabalhe para o Senhor, irmãos, porque o seu galardão não vem do homem, seu galardão vem de Deus. E o Senhor quer te usar nesses dias poderosamente. Repita comigo: Deus quer me usar nestes dias poderosamente. Receba em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vá em paz, meu irmão, para a glória do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor.